Olá, bem-vindo ao Momento Arbitragem. No programa de hoje eu vou falar sobre a polêmica do projeto de lei 3962 de 2012, aprovado na CCJ da Câmara dos Deputados, que tipifica como crime o exercício ilegal da advocacia e que prevê que os acordos extrajudiciais devem ser feitos privativamente por advogados. É uma questão muito polêmica. Fica aqui comigo e confira. Começa agora o Momento Arbitragem. Muito obrigado pela sua audiência. Sou Asdrubal Júnior. No programa de hoje vou falar sobre a polêmica do PL 3962 de 2012, que foi aprovado pela CCJ da Câmara dos Deputados, que tipifica como crime o exercício ilegal da advocacia e que prevê como ato privativo da advocacia o assessoramento em acordos extrajudiciais. E qual é a implicação dessa previsão para a mediação e a arbitragem? O tema traz uma grande polêmica e é sobre isso que a gente vai conversar no dia de hoje. Estou aqui numa jornada de estudo na Itália, na província de Pesaro Urbino, nesse lugar lindo, maravilhoso que você está vendo aqui atrás de mim, que é a Riviera Adriática, um lugar realmente bacana. E vendo essa notícia agora sobre esse assunto, não pude deixar de aproveitar a oportunidade para comentar. Então, para começar a conversar, quero dizer rapidamente a notícia que eu vi no site do consultor jurídico e que diz o seguinte: CCJ da Câmara aprova transformar em crime exercício ilegal da advocacia. Foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania da Câmara dos Deputados uma proposta que tipifica o exercício ilegal de profissões e, no caso da advocacia, fixa a multa de 5 mil a 100 mil reais para quem atuar de forma irregular. O projeto ainda dá poderes de polícia para a Ordem dos Advogados do Brasil fazer fiscalizações e aplicar penalidades. O PL 3962 de 2012, avaliado pela comissão na última quarta-feira, 19 de maio, estabelece pena de prisão de 1 a 5 anos e multa quando alguém exerce qualquer profissão ou atividade econômica sem as exigências legais. Hoje isso é apenas uma contravenção com pena de prisão de 15 dias a 3 meses ou multa. O estabelecimento que praticar advocacia irregularmente poderá ser até interditado. O texto também define que são atividades privativas de advogado, o assessoramento jurídico em contratos e acordos extrajudiciais, a defesa e o assessoramento jurídico em sindicâncias e processos administrativos disciplinares e o assessoramento e a representação jurídica em procedimentos administrativos perante os órgãos públicos e privados. Vou parar a leitura do texto aqui da matéria do consultor jurídico, que está muito boa, e eu recomendo que você visite o site Consultor Jurídico para ver a matéria antes, mas aqui já nos importa para a gente fazer o nosso comentário. Bom, essa questão é polêmica porque é uma possibilidade de uma nova lei, é um projeto de lei que foi aprovado pela CCJ, que vai agora para o plenário da Câmara dos Deputados, mas a questão delicada é que está prevendo dois pontos que colidem, a princípio, numa leitura rápida, sem uma análise mais aprofundada, a princípio colidem com a ideia da mediação e da arbitragem. Por quê? Porque nós sabemos perfeitamente que atuam como mediadores no Brasil, assim como em vários lugares do mundo, mas no Brasil atuam profissionais de outras áreas que não são necessariamente profissionais do direito, que não são necessariamente advogados inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil, ou seja, às vezes até são bacharéis em direito, mas não são advogados com inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil. E sabemos também que na arbitragem, a lei de arbitragem prevê a possibilidade da empresa se defender, ser representada em um processo de arbitragem por qualquer profissional que seja da sua escolha, não necessariamente um advogado. Então ela pode designar o administrador da empresa para defendê-la, um engenheiro, se for uma discussão de engenharia, o que ela preferir. Aliás, essa é uma lógica aplicada na arbitragem no Brasil e em todo o mundo. A arbitragem em todo o mundo respeita essa mesma lógica.
E aí, se a gente olhar a grosso modo o texto desse PL, que foi aprovado na CCJ, poderíamos chegar a uma conclusão assodada, precipitada, que não poderia mais ter defesa em processos de arbitragem que não fossem feitas exclusivamente por advogados. Poderíamos também olhar assodadamente, precipitadamente, de que não poderiam atuar como mediadores profissionais de outras áreas, que não fossem advogados, nem bacharéis em direitos que não tivessem inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, na qualidade de advogados. Bom, penso que essa é uma interpretação realmente equivocada, mas essa interpretação decorre da literalidade do dispositivo. E eu digo que é equivocada porque confronta com a previsão da mediação, com a previsão da arbitragem no Brasil e no mundo. E vamos entender, estamos falando da Câmara dos Deputados, que acabou de aprovar um novo projeto de lei, que é o projeto de lei de revisão da lei de arbitragem. Esse projeto de lei, hoje, no dia que eu estou falando hoje, foi remetido para a sanção da presidente Dilma, que vai revisar a lei de arbitragem. E aí eu preciso abrir um parênteses para dizer que nos bastidores da discussão desse projeto, que eu acompanhei passo a passo, no momento arbitragem eu fui, ao longo de todas as edições do programa, eu fui dando o andamento, o status de andamento desse projeto de lei, que foi o projeto 7.108/2014 e o projeto de lei do Senado 406 de 2013, recebeu essas duas numerações. Eu acompanhei toda a trajetória do projeto desde o seu início e fui reportando no momento arbitragem sobre ele. Inclusive, você vai recordar em edições anteriores do momento arbitragem que eu até disse que foi proposta da Ordem dos Advogados do Brasil, pela Comissão Especial de Mediação, Conciliação e Arbitragem. Foi feita essa proposta de que fosse ato privativo da advocacia a defesa nas arbitragens no plano da arbitragem doméstica, ou seja, da arbitragem nacional, aceitando a lógica internacional para a arbitragem internacional. Mas essa proposta, que foi defendido pelo Dr. Aldemar Mota, presidente da Comissão Especial de Mediação, Conciliação e Arbitragem, em audiência pública na Câmara dos Deputados, na qual eu estive presente e assisti ele fazendo essa defesa. Essa proposta, por mais que tenha sido a defesa da OAB, não foi acolhida. O projeto de lei não acatou essa ideia. Ou seja, a Câmara dos Deputados, agora, muito recentemente, acabou de dizer isso. Então não faz sentido dar uma interpretação jurídica a esse projeto de tipificação como exercício legal da advocacia, de dizer que agora vira crime, que é a atividade privativa da advocacia, o que agora, alguns dias atrás, eles disseram que não era atividade privativa da advocacia, que discutiram e disseram, não, pode sim ter na arbitragem defesa técnica feita por representantes da empresa, porque ela não precisa necessariamente da presença do advogado, embora seja recomendável, sim, mas não necessariamente. Então isso foi discutido, foi enfrentado e foi superado. Preciso dizer para vocês também que foi aprovado pela Câmara dos Deputados, pelo Congresso Nacional, sancionado e publicado o novo Código de Processo Civil. E o novo Código de Processo Civil prevê a figura do mediador e do conciliador. E o novo Código de Processo Civil, que foi publicado em março de 2015 e que entrará em vigor em março de 2016, possibilita que profissionais de diferentes áreas possam atuar com mediação. E mediação judicial, e está para ser aprovado agora no Senado, já foi votado na Câmara dos Deputados, agora muito recentemente, o projeto de lei 7.169 de 2014, que é o projeto de lei da mediação, que regula a mediação extrajudicial, a mediação judicial e a mediação envolvendo a administração pública. E nesse projeto de lei, mais uma vez, está autorizado a profissionais de diferentes áreas atuarem com mediação, desde que formados, desde que graduados,
com 2 anos de atividade de tempo de formação e concurso de formação de mediadores aprovado segundo a regulamentação do Conselho Nacional de Justiça. Então, desde que atendidos os requisitos, poderá ter mediador de outras áreas. Então, logo, seria incoerente, contraditório, criaria uma série de dificuldades de interpretação se a literalidade simplesmente prevê como está nesse projeto de lei aprovado agora na CCJ, no projeto de lei 3962 de 2012. Se não tiver uma ressalva clara, expressa, de que isso não se aplica às defesas na arbitragem, de que isso não se aplica à atuação de mediadores na mediação extrajudicial, na mediação judicial e na mediação envolvendo a administração pública. Então tem que ter esse cuidado para não ser incoerente, para não ser contraditório e para não engessar e não criar um enorme problema para o próprio sistema de justiça, que precisa contar com esses profissionais mediadores, porque não haverá campo suficiente só para advogados. Aliás, ao contrário, vamos deixar claro que o novo CPC e o próprio projeto de lei de mediação 7169 dizem claramente que o advogado mediador, aquele que for mediador e também for advogado, não poderá exercer a advocacia nos juízos em que atuar como mediador. Deixando mais uma vez claro que, olha, pode ter atividade, pode ser de outras áreas, mas se for advogado, inclusive tem essa restrição, se preocupando em preservar a própria profissão da advocacia para evitar concorrência desleal, para evitar captação de clientela de maneira equivocada, para evitar que a sociedade queira preferir os advogados mediadores quando for contratar um advogado, porque eles teriam trânsito, ascendência ou algum tipo de relacionamento que o tornasse diferenciado para o mercado. Então, a própria lei criou essa restrição. Bem-vinda, é uma questão polêmica também, sim, mas a própria lei criou essa restrição. Então, tudo indica, tudo deixa claro que o advogado mediador pode ser advogado e pode ser mediador, mas não naquele juízo. Tudo indica e deixa claro que o mediador pode ser advogado, mas pode ser um psicólogo, pode ser um profissional de outra área, um assistente social, e isso não pode ser engessado dessa maneira. Tudo indica e deixa claro que as defesas dos processos administrativos, ou melhor dizendo, dos processos em arbitragem, pode ser feita por o representante escolhido pela empresa, seja um advogado, e tomara que seja, a gente sempre recomenda assim, mas seja o administrador da empresa, o diretor da empresa, o sócio da empresa, o gerente da empresa, o engenheiro da empresa, o contador da empresa, o advogado, qual que seja a profissão, é a escolha da parte, ela tem esse direito. Então o projeto de lei 3962 de 2012 deveria trazer uma ressalva, diz ressalvado os casos previstos em lei que permitem a atuação técnica ou que permite a atuação de outros profissionais, para evitar incongruências, para evitar interpretações equivocadas e infelizes. E é isso que nós recomendamos, que a Câmara dos Deputados, agora que vai para o plenário, tenha esse cuidado de fazer um acréscimo na sua redação para criar essa ressalva e evitar problemas futuramente. Então fica a nossa sugestão. Gostou do nosso tema? Não poderia deixar passar. O momento é esse, tinha que falar, aproveitei a oportunidade. E essa paisagem linda para você de presente. Gostou? Curte, compartilha, comenta, faça o que você desejar, mas interaja comigo, terei grande prazer de conversar com você. Uma crítica construtiva, tudo é bem-vindo, uma sugestão de pauta também. Então aproveite, meu e-mail está aparecendo aí na sua tela. E no mais, você já sabe, quero te convidar, quero contar contigo, quero agradecer a sua audiência para que você me encontre novamente toda semana aqui no Momento Arbitragem. Grande abraço para você, até o próximo programa.